Bom dia, muito bom dia para você que nos acompanha pelo canal IBE Fortaleza e que tem nos abençoado também, trazendo o seu retorno, nos abençoando, nos direcionando e especialmente essas 2 últimas semanas, quando estivemos fazendo reflexões sobre as mamães e essa sobre os papais. Hoje, nossa homenagem mais que especial a você que é pai adotivo, você que tem um coração tão generoso, que é capaz de abençoar a vida de um órfão, dando a sua paternidade ou a sua maternidade e abençoando essa pessoa com a sua própria história de vida e dessa maneira marcando definitivamente da forma mais abençoadora possível, cuidando do filho ou da filha de uma outra pessoa. Hoje nós vamos falar sobre um primo que se tornou pai de uma jovem órfã. O texto está em Esté, capítulo 2, a partir do versículo 5, quando diz assim: Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esté, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela, de aparência e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, debaixo da mão de Regai, também levaram Esté à casa do rei, debaixo da mão de Regai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites, os seus alimentos, como também ele dá 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esté, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esté passava e do que lhe sucedia. Temos aqui um pouquinho da biografia dessa jovem. Ela era judia e órfã. Esté havia sido criada por Mardoqueu, um parente mais velho, quer tenha sido a pedido dele, quer forçada por oficiais perversos ou por sua própria escolha, ela participou do concurso de beleza e venceu. Então, os contatos de Mardoqueu informaram Esté que o povo judeu tinha uma data marcada para serem aniquilados pelo perverso Amã, um político versado na arte da autopromoção, que foi elevado a vice-regente, o segundo em poder depois do rei Assuero. Nós sabemos que a trajetória dessa jovem não é uma trajetória simples. Ela se tornou órfã e aqui na minha pesquisa eu descobri o seguinte, que esse tio Mardoqueu, o nome Marduk é a forma hebraica do seu nome, babilônico, que continha o nome de Marduk, o deus oficial da Babilônia, uma prática comum durante o período em que os judeus estiveram escravizados na Babilônia.
Um documento sem data, possivelmente do reinado de Assuero, cita um oficial de Susã chamado Marduca, talvez o Mardoqueu do livro de Esté. A primeira menção a judeus no livro relaciona esse relato à história de Israel. O termo judeu era usado para os israelitas do tempo do exílio em que eles estiveram ali na Babilônia. Com relação ao nome Radassa, que aparece no versículo 7, que eu já citei anteriormente, que significa murta, é o nome hebraico de Esté. A murta era usada metaforicamente no Antigo Testamento para simbolizar o perdão e a aceitação do Senhor para com o seu povo. O nome babilônico Esté, que significa literalmente estrela, pode ser uma forma do nome. Instar, deusa babilônica do amor e da guerra. Eu fiz questão de falar essas definições porque nós precisamos entender que numa cultura que eles estavam escravizados, os seus nomes foram mudados e que eles também receberam uma nova identidade do lugar onde agora eles são escravos, perdem a sua identidade e ganham uma nova identidade, que é uma identidade de escravo. E nós então temos agora um tio que se tornou um primo tio, que se tornou um pai e que adotou essa jovem, que cuidou dessa jovem e que abençoou essa jovem, orientando agora ela durante o período em que ela vai estar dentro do palácio e que futuramente ela será desafiada a abençoar o seu povo e a exercer a sua missão, porque o texto-chave do livro de Esté está no capítulo 4, versículo 4, quando diz assim: porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Essa foi a mensagem que Mardoqueu, esse tio primo, esse primo tio que se tornou um pai e também um mentor na vida de Esté, e que através dessa união entre esse primo tio que se tornou pai espiritual e também agora na nova condição dessa rainha que encantou o rei, que encantou os seus líderes, ela agora é a pessoa-chave na salvação do povo judeu que está ali na província de Susã e que pela orientação de Mardoqueu e pela influência de Esté, o povo judeu receberá e terá uma chance, uma bênção de permanecer como nação, como povo e pela graça do Senhor, esse tio pai, primo pai, que exerce uma influência extraordinária na vida dessa jovem e ela, com o seu impacto de influência como rainha, ela vai ajudar sim o seu povo, vai salvar o seu povo da morte certa. E hoje a nossa gratidão a Deus por todos os primos, tios, primos que se tornam pai de órfãos e que elevam, abençoam, criam e deixam marcas profundas na vida desses órfãos que ganham pai e mãe para a glória de Deus. Mardoqueu hoje nos inspira, nos encoraja e também nos abençoa, dizendo-nos que vale a pena abençoar e tirar pessoas da orfandade e conduzi-las ao triunfo. Que Deus nos abençoe. Aqui, quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Essa é a nossa reflexão. Amém.